Agora, em nossa quinta aula, ou quinta estratégia, vamos aprender sobre o rompimento da LTB, tá bom? Você viu lá no caso da rejeição, ou seja, quando o preço ele encostava em uma LTB, você presenciou aquele preço retraindo muitas vezes, né? Só recapitulando aqui. Você viu o preço retraindo, ou seja, o que é essa retração ou também chamada de rejeição? O preço ele desce, vamos colocar aqui em branco. O preço aqui desceu, encostou aqui na LTB, houve uma rejeição, ele desceu, chegou aqui próximo da LTB, ele rejeitou, ele desceu. Novamente ele volta na LTB, ele rejeita, ele desce. Agora aqui ele faz o rompimento. Ou seja, onde eu vou colocar essa flechinha branca aqui, ele fez o rompimento da LTB. Agora aqui requer um pouco mais de atenção, porque não é só ele bater e voltar. Ele bate na LTB e desce. Bate na LTB e desce. Chega uma hora que ele vai bater nessa LTB e ele vai romper. E aí? Onde que é a entrada? Muitas pessoas entendem que a entrada é quando faz o rompimento, mas na verdade não. Esses rompimentos, muitas das vezes, eles podem ser falsos. Então nós vamos aguardar a confirmação do rompimento, ou seja, é depois do rompimento. Olha só que interessante. Vamos dar aqui um zoom. Vamos levantar aqui um pouco mais. Aqui você tem a sua LTB. Esse preço aqui, ele faz então o rompimento, ele rompe. Quando ele volta aqui, é chamado de reteste, ou seja, o preço está retestando a LTB. E nisso que esse preço aqui retestou essa LTB, agora aqui ele não é mais uma resistência, porque aqui ele foi resistência, resistência, resistência. Agora aqui ele se torna um suporte. Tá? Quando ele rompe, ele deixa de ser uma resistência para se tornar um suporte. Aqui, por exemplo, você viu o pavio do candle. Você vai aprender daqui a pouco o que é esse pavio. Vamos chamar por enquanto aqui assim de o cabelinho do candle, né? O nome certo é sombra. Isso daqui não é o rompimento. O rompimento é quando você tem esses candles fazendo fechamento, fechando muito acima. Aí você pergunta, o que é o fechamento? Você vai ter uma aula sobre isso. Mas é importante você saber que os candles estão muito acima, tá? Os candles estão muito acima aqui dessa resistência. Eles foram lá em cima. Então, olha só que interessante. Por isso que rompimento precisa ter mais técnica. Ele rompe, ele volta, e depois que ele volta, ele começa a mostrar aqui a força compradora. Olha os candles verdes entrando aí. Olha esse candle verde entrando aqui. Olha essa força compradora aqui subindo. Então, nós podemos dizer, enquanto não foi dado a aula de candle, que toda essa região, melhor aqui assim, essa região, são regiões de compra. Você poderia ter comprado depois do rompimento. Então, entenda bem, eu vou recapitular aqui para ficar bem esclarecido, bem nítido, né? Não haver dúvidas. Subiu, desceu. Desceu, ele começa a mostrar força compradora. Nisso que ele começa a mostrar força compradora, depois do rompimento, depois do reteste, melhor dizendo, ele rompe, volta no reteste, depois do reteste, ele começa a mostrar força compradora. É nesse impulso, depois do reteste, onde eu coloquei a bolinha branca ali, é onde você começa a perceber que os compradores estão entrando, depois do reteste, que você vai fazer a sua compra, tá? Depois desse reteste. Nesse caso aqui, vamos dar um exemplo que eu comprei
vamos pegar aqui, que eu comprei nesse candle aqui, ó, que fechou aqui. Onde eu poderia colocar o meu stop loss? No último fundo, aqui, ó, no último fundo. Onde que poderia ser o meu alvo? Aí tem vários tipos de alvo. Mas vamos imaginar que você tivesse colocado um alvo aqui, nós vamos tratar mais sobre alvo nas próximas aulas, nesse topo aqui, olha só. Ele chegou no seu alvo. Então ele foi subindo, 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 chegou no seu alvo. Se você ainda coloca nesse topo aqui de cima, olha lá, ele chega também. Até nesse topo aqui, ele também chega. Olha lá, vamos marcar aqui. Colocar que você tivesse colocado nesse topo aqui, ó. Olha lá, vamos andar, foi lá, andou, ultrapassou lá. Ainda foi mais alto que aquele topo, ó. Olha lá. Vamos voltar lá e marcar ali atrás, ali. Vamos colocar aqui para ver o ponto máximo dele, onde ele chegou. Vamos lá atrás, de novo, no rompimento. Olha aqui onde ele chega. Isso depois de um rompimento. Então, entenda, tá? Entenda bem isso aqui. Você não entra no rompimento. Não, porque o rompimento pode ser falso. Você espera ele voltar próximo da LTB, tá bom? E depois que ele mostrar força compradora, contrário à direção que ele estava indo, é nessa força compradora que você vai entrar, colocando o stop atrás dessa força compradora, projetando os alvos para os últimos topos. Olha aí, tá certo? Em todos os 3 alvos aí, ele chegou. Então, essa é a nossa aula para rompimento de LTB. Vamos dar mais um exemplo? Vamos enriquecer mais aqui a nossa aula para ter bastante riqueza de conteúdo. Olha aqui, ó. Aqui nós presenciamos uma LTB. Olha aí. Nesse exemplo aqui, você vai perceber que ele faz o rompimento, mas ele não volta como aquele. Por quê? Porque aqui ele mostrou força compradora em excesso. Porém, mesmo não tendo feito, ainda assim ele vai aqui em cima, volta, tentando fazer o reteste e começa a mostrar força compradora depois do reteste. Se você faz uma compra ali, fez uma compra aqui, depois do pullback, você vai aprender o que é pullback mais para frente. Colocando o stop um pouco mais abaixo ali, aqui assim, o que acontece? O preço sobe. Ó, se você colocasse um alvo nesse topo aqui, você que comprou aqui, colocasse nesse último topo, ele chegou aqui no seu alvo. Depois do alvo ele desce, mas ele chegou no alvo, o próximo topo. Tá? Por quê? Porque quando você entra em um suporte, você vai dar preferência para sair numa resistência. Isso aqui foi uma resistência. Se você vende numa resistência, vai dar preferência para sair do próximo suporte. Se você compra no suporte, você quer sair na resistência. Se você vende na resistência, você quer sair, então, em um suporte. Olha aqui, ó. Aqui já ficou mais nítido. Olha só isso. Olha aqui, ó. É o que eu disse, o mercado ele tem as suas variações. Nós pegamos aqui esses 2 topos aqui, ok? Passamos ele aqui, o mercado rompe, tenta voltar aqui no reteste, começa a mostrar força compradora, certo? Por mais que fosse também embaixo, por isso que é bom esperar. Aqui entra um outro ensinamento. Se ele não encostar nessa resistência para virar suporte, se ele ficar longe como ele ficou, maior é o risco da sua operação. Ou seja, quanto mais longe ele tiver dessa LTB, mais arriscado é. Quanto mais próximo, melhor é. Por quê? Porque aqui você vê que ele desce aqui, ó. Ele desce até aqui. Se você fizesse aqui uma compra aqui, nessa força aqui, colocasse o stop aqui, ele ia subir um pouco e ia descer. Não ia te dar tanta chance. Por quê? Porque ele ficou longe da LTB. Tá? Agora, se você compra aqui, de novo,
mostrando aqui a força compradora aqui, e coloca um stop aqui, você teria um ótimo lucro aqui, tá? E eu estou mostrando aqui, ó, já pegando tudo ao vivo aqui no gráfico, para não falar, você selecionou algumas imagens, você preparou só as imagens que dão certo. Não, estou pegando no gráfico aqui as primeiras que estão aparecendo. Olha aqui, por exemplo, aqui já é melhor. Olha que interessante. Isso aqui vai fazer mais sentido também para você na aula dos padrões de reversão, tá? 1 toque, 2, 3, 4, 5. Várias chances de vendas na LTB, tá? Agora, olha só que interessante. O preço aqui, ele vem testando, mostrando força depois da LTB várias vezes. Olha que interessante. Nesse exemplo aqui, você não tem nenhum padrão de reversão. E eu vou te explicar o padrão de reversão. Se você tivesse entrado aqui com stop loss aqui, teria tomado um aqui. Se você tivesse entrado aqui com stop loss aqui, aqui não, mas teria tomado um aqui na frente aqui. Agora, se você tivesse comprado aqui, com um alvo aqui, nesse último topo, você teria recuperado os 3 stop loss aí nesse lucro. Tá? Porque ele ia subir aqui te dando lucro, teria recuperado os 3. E mais ainda, se você não tivesse colocado o seu alvo nesse topo, mas tivesse colocado nesse topo aqui, aí você teria não só recuperado, mas também teria saído no lucro. Então, essas falhas ou esses enganos que nós temos aqui, aqui e aqui, esses 3 aí que mostrou força depois do reteste, esses enganos aí, tem como você sair fora disso, tem como você melhorar isso. Como que você vai melhorar isso? Você vai conseguir melhorar isso usando não os padrões de candle, mas usando os padrões de reversão. Bora para as próximas aulas, para nós aprendermos os padrões de reversão. Vamos falar aí sobre o rompimento de LTA, vamos falar sobre os padrões de candle e os padrões de reversão para nós entrarmos de maneira mais assertiva. De qualquer forma, é muito importante você ficar atento, ok? Atento aos rompimentos de LTB. Vamos pegar aqui, novamente aqui, um rompimento de LTB. Nesse exemplo aqui, ele ficou muito legal, olha. Vê que é o que eu disse, você vai perceber que tem padrões que têm mais qualidade do que outros. Eu vou te mostrar aqui uns padrões aqui que vai. Você tem aí a LTB, o preço vindo aqui várias vezes na LTB, próximo dela, rompe, faz o reteste, vem aqui, começa a mostrar força compradora depois do reteste. Fez ali a sua compra, um exemplo aqui, comprou aqui na seta azul, abaixo da seta vermelha aqui foi o seu SL. Se você tivesse usado aqui esse nível como alvo, aquele topo lá em cima, olha como que ele busca ali o seu alvo, tá certo? Então funciona muito, requer paciência, disciplina, treinamento e uma compreensão mais aprofundada dos próximos padrões que vamos abordar.